Claro. Às vezes tá tocando o ouvido, né, meu? Coçando o nariz, né? Bocejando. Tá bom. Boa noite para vocês todos. Boa E para noite. todos que assistirem esse vídeo, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós vamos falar um negócio que é muito interessante, penso eu. O que vocês acham? Como vocês acham? O que vocês acham que ocorre no mundo de regeneração? Não em regeneração, um mundo regenerado. Como vocês acham que é o mundo regenerado? Ó, nós estamos em pouquíssimos aqui, vocês não vão deixar de falar, por favor. Vamos lá. A Marli, olha, quando ela olha para você, está pensando, ela vai falar alguma coisa. O que eu sei é que o mundo regenerado, ele é um mundo na qual o bem prevalece sobre o mal. Diferentemente do mundo de prova e expiação, que o mal prevalece sobre o bem. Rapaz, tá pesado assim, falou aqui, caiu tudo aqui. O Edson desliga o microfone agora um pouquinho. Legal. E aí o Edson dá um positivo se estiver ouvindo a gente. Ótimo. Então, o bem prevalece sobre o mal. Ainda existe, não é um mundo perfeito, né? Não é um mundo divino. Ainda existem coisas ruins, mas é muito menor em comparação ao mundo de prova e expiação. E o que eu sei também é que a gente vai deixando o corpo de carne, né, o nosso corpo físico, ele fica menos grosseiro, menos pesado, menos denso, né, como tem aqui. É tudo menos, é mais leve, né, não sei explicar o termo. E começa a ficar mais leve, porque a gente vai desmaterializando algumas coisas que a gente aqui ainda é tudo muito, muito pesado, né, tudo. A comida aqui, a gente come, como tem carne vermelha, né, a matéria aqui é muito densa. Então, o mundo de regeneração, até onde eu sei, é menos denso, tudo isso, de uma maneira geral, até o corpo de carne. E o bem prevalece sobre o mal. As pessoas pensam muito mais em ajudar do que prejudicar. Resumindo, é isso. Tá. Eu vou repetir a pergunta para o Edson, que ele estava fora do ar, né? Então eu perguntei assim, mais ou menos o seguinte: como vocês acham que é? O que vocês acham que acontece lá? E, assim, o que você pensa sobre as pessoas que vivem no mundo de regeneração? Um mundo regenerado. Certo? A Marli já respondeu. Agora, eu gostaria que mais alguém participasse. Nós estamos com o Júnior, com a Cláudia e com o Edson. Quem vai levantar a mãozinha aí? Mas que falta de coragem, pelo amor de Deus. Vocês estão com medo de quê, gente? Não é um teste. Quem errar, a Cláudia levantou a mãozinha lá. Ai, as mulheres são muito mais corajosas do que vocês, marmãs, seus patifes. Fala, Cláudia. Pegando a deixa da Marli, o que me veio à cabeça é pelo fato de ser menos denso, menos pesado, com o corpo menos denso também, isso significa que nós teremos menos doença, muito menos doença e mais facilidade de se movimentar. Mas é bem pegando a deixa dela e acrescentando. Tá bom, muito bem. Falta só os dois meninos. Quem vai levantar a mãozinha aí? Dos dois. Nenhum dos dois? Mas vocês, pelo amor de Deus. Vocês têm que fazer o universo lá mesmo. Não, Júnior levantou a mãozinha lá. A mãozinha dele tem uns dedinhos pretos em cima. Ah, da Cláudia também. É tudo igual. Fala, Júnior. Então, eu acho que também existe... tem que apertar a mãozinha aí para desfazer a mãozinha, tá? Depois que você falar. É para apertar só depois que você quiser falar de novo. Bem lembrado. Então, eu penso que também existe uma outra situação. A parte de mediunidade, eu acho que muda também. Nós estamos num mundo de transição de prova e expiação para regeneração. Nós temos mediunidade de psicofonia.
Nós temos também mediunidade de psicografia, de efeitos físicos. E eu acho que no mundo regenerado, eu acho que o pensamento, a comunicação mental, ela prevalece. Então eu acho que a mediunidade de intuição, ela prevalece no mundo regenerado e talvez, no meu entendimento, não tenha a mediunidade de efeito físico. Porque a mediunidade de efeito físico, ela movimenta ectoplasma, que é um fluido muito grosseiro, que talvez não seja compatível com os corpos espirituais dos espíritos que estão habitando o mundo regenerado. Os umbrais, eles estão bem diminuídos em relação ao planeta Terra, né, que é um planeta ainda em transição. Existe ainda a imperfeição, existe o mal numa escala muito menor, mas os umbrais estão assim numa escala bem diminuída em relação à Terra. O Edson está dizendo aqui que ele não pode falar, tá? Mas ele pode escrever, né? Porque ele escreveu aqui um negócio, né? Então ele pode escrever. Ô, Júnior, mas você falou da mediunidade, você falou do umbral, mas você falou da mediunidade. Como que a mediunidade é essa? Você falou que os umbrais diminuem, mas e o mundo de regeneração? Como você acha que ele é regenerado? Porque a gente não vive só de mediunidade e sem umbral. Tem uma vida, as pessoas que existem lá. Como você acha que é lá o mundo? Como que as pessoas vivem entre elas? Eu acho que existe vamos dizer assim... O Edson está escrevendo, não. Daqui a pouco ele manda a mensagem para ele. Como é que eu vou falar? Parece que as pessoas, os espíritos que habitam esse tipo de mundo, eles são mais... a colaboração entre os espíritos, né? Eu acho que ela é bem maior. Colaboração entre os espíritos é bem maior. Como chama isso, quando as pessoas colaboram uma com as outras? Eu acho que é... eu não estou lembrando da palavra, mas... As meninas já falaram sobre isso. A Marli, principalmente, logo na fala dela, no começo da fala dela. Mas você não está errado, tá? Mas é que você precisa desenvolver melhor aí a sua ideia, porque se você tivesse na aula de direito lá do Edson e o professor pedir uma peça processual para você fazer, você tem que desenvolver a sua redação, mano. O Edson está digitando, ó, ele vai começar a ser excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Vai fazer uma peça lá. Mas tá limpo, Júnior, tá tudo certo. Não é um teste. É só para ver o que você acha que é o mundo regenerado. Eu acho que a relação de caridade ela é mais presente no mundo regenerado. A relação de caridade entre os espíritos. Tá. Então é o seguinte, o Edson já tá pronto aí, o texto? Já fez a peça aí? Tem que ser logo, doutor, porque o juiz está esperando. Daqui a pouco nós vamos entrar no debate do júri aqui. Então a Marli falou algumas coisas, o Júnior outras coisas, e as meninas, na minha concepção, elas estão dando mais ou menos assim, de 10 a 3, tá? Os meninos estão bem aquém do esperado, porque são 2 meninos contra 2 meninas. As meninas estão ganhando de lavada. Que bom! Não é só porque falaram, não. É pelo que elas disseram. Edson, manda logo esse negócio aí, Edson. Depois você vai complementando. Manda do jeito que tá, a gente vai corrigindo aqui. Protocolo o bagulho, hein? Sendo que vocês viram aí que ele escreveu? Não? Tem que abrir o texto lá. Eu não sei como é que faz isso, não. Tá doido? Deixa eu ver se eu consigo acessar o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, ó. O mundo de regeneração, na minha visão, continua o aperfeiçoamento do espírito, sendo que as situações são outras. Ainda é de regeneração. Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, ó. O mundo de regeneração funciona assim, ó.
você está indo, o objetivo do espírito que está na Terra é chegar a um mundo feliz, tá certo? A um mundo melhor, um mundo feliz. O espírito que está encarnado na Terra, ele lida muitíssimo com a matéria. Isso é muito bom, porque ele vai lidar com problemas que vão fazê-lo desenvolver a inteligência. E ao desenvolver a inteligência, ele tem que desenvolver moralidade para ele não fazer coisa errada. Se ele só desenvolver inteligência e não desenvolver moralidade, ele não consegue chegar no mundo feliz. Então ele vai ficar no mundo de prova e expiação. Só que o planeta Terra, o planeta material Terra, assim como qualquer outro mundo, ele não para de evoluir. Apenas o espírito se eleva a Deus, certo? Quando o mundo evolui, ele se prepara para os próximos espíritos que vão habitá-lo, para os próximos seres. Então, o planeta Terra um dia vai estar regenerado, tá bom? No mundo regenerado, ele não é um mundo feliz. Então, você não chegou no seu objetivo. No primeiro objetivo, porque tem outros depois, né? Mas vamos por etapas. O mundo de regeneração é um mundo onde o espírito repousa de tantas atribulações. Ele vai trabalhar, ele vai continuar desenvolvendo a inteligência, ele vai continuar tendo problemas, mas muito menores. Então ele vai ter uma espécie de repouso, mais ou menos, como se você tivesse, na minha época, né? Quando eu era bem mais novo, mais ou menos uns 30 anos, 25, 27. Não, 30 anos. Você ia para Manaus de avião e você ia daqui até Brasília de avião. O avião parava lá, pegava um povo que estava vindo de Orlando e a gente dava uma descansada lá em Brasília e depois continuava para Manaus. Você quer sair de uma terra, de um planeta de prova e expiação e quer chegar no mundo feliz. Você vai ter que estacionar um pouco lá no mundo de regenerado para você ter um repouso, um descanso, poder ir no banheiro, entendeu? Tomar uma aguinha, vai até a cafeteria, vai no aeroporto, entendeu? No aeroporto lá em Brasília, toma um café, vai no banheiro, estica as pernas. Aí, quando o pessoal de Orlando entrou no avião, eles chamam a gente para voltar no avião de novo. Era assim que funcionava quando você ia daqui para Manaus, na década de 89, 90, tá? Ou seja, o mundo regenerado, ele é uma espécie de repouso, como se você estivesse realmente numa viagem. No entanto, como a Marli disse, e a Cláudia concordou com ela, é um mundo onde o bem prevalece sobre o mal. Tem mais pessoas de bem do que pessoas más, causando problema. Tá? O restante é praticamente igual. Nós vamos ter alimento, comida, o corpo denso, corpo de carne, reencarnação, quase tudo igualzinho à Terra. Então, o processo reencarnatório é o mesmo, corpo de carne é denso, alimentação praticamente a mesma, vamos comer menos carne animal, é lógico, tá? Mas o corpo de carne ainda é de carne, igual o nosso, e o que nós temos de diferente é assim, principalmente entender que a gente vai aprendendo a fazer o bem e nós temos que entender o que é fazer o bem. Tá bom? Tudo bem até aí? Agora nós vamos voltar lá para trás. Quando todo esse projeto de mundo em regeneração começou, foi quando houve um trabalho muito grande de Jesus para que o planeta Terra começasse a desenvolver a crença em um único Deus. Tá? Então, quando foi que isso teve a sua principal execução? Quando que isso teve a principal início? E isso foi adiante? Porque tentaram outras vezes, tá? Mas não deu certo com outros povos. Então, eles escolheram um povo que estava melhor preparado
porque é que senão eu conto tudo, né? Mas quando vocês acham que começou a realmente executar algo que ficou definido e que hoje é a grande maioria do mundo, né? A grande maioria do mundo acredita num Deus único. Quando que vocês acham que começou isso? Primeiro as damas, né? Claro. O placar tá 7-3, tá? Tá 7-3 que os meninos estão... O Edson tá até de cabeça para baixo. Ficou doidinho. Meninas, Marli, quando você acha que começou esse grande projeto de Jesus para fazer a vontade de Deus, do planeta Terra acreditar em um Deus único? É uma pergunta difícil. Não sei se foi com a vinda de Jesus, né? Ou se foi com a vinda de Moisés. Entende? Deixa eu Não ver se, sei, a minha porque... pergunta se a minha pergunta foi muito complicada, eu vou mudar, tá? Então, existe uma história religiosa no planeta, tá certo? Existe uma história religiosa no planeta. A principal história religiosa no planeta está contada num grande livro. No livro que mais vendeu até hoje no mundo, tá? E esse livro, ele tem um começo muito remoto, tá certo? E depois tem a história de um povo que começou a acreditar num Deus único. E consta na Bíblia. Os outros que não constam na Bíblia não interessam para nós. Então, lá na Bíblia, um povo foi escolhido para acreditar no Deus único. E, de fato, eles acreditavam no Deus único. É os hebreus, não é? Os hebreus, muito bem. Então. Os Isso. hebreus. E isso começou com quem? O principal personagem. O que vocês acham? O Edson até se colocando. Ficou com medo. Vou dar uma dica, então. Aliás, a Cláudia tem ideia disso, não? Não. Então tá bom. O Júnior já sabe, que eu sei que ele sabe, porque ele andou trabalhando comigo no livro, né? Então é o seguinte, ó. A Marli falou de Moisés, tá? Um grande personagem bíblico e que nós vamos falar dele. Mas foi antes de Moisés. Tá. Agora você me pegou. Tô quebrando a cabeça aqui para tentar descobrir, né? Esse camarada, ele vivia numa terra em que já existia muitas histórias, tá? Existiam muitas histórias. Inclusive, ele tinha contato com um povo que tinha uma história muito parecida com a história do dilúvio, de Noé. Tá? E aí, o Jesus falou com ele, olha, você vai sair da sua terra, vai pegar toda a sua parentalha e você vai para uma terra que eu vou indicar para você. Tá? A terra que eu vou te indicar é uma terra maravilhosa que um dia você vai ser o cara nessa terra. E quando você chegar lá, vai ter tudo em abundância. Você não vai mais se preocupar com sede, com deserto, com seca, sabe? Falta de comida, você vai ter tudo que vocês precisam lá, o seu povo. E o seu povo vai se multiplicar tal e qual o número de estrelas no céu. Tá bom? Esse cara se chamava Abrão. E a esposa dele, que ele já era casado, chamava-se Sarai, naquela época. E ele pegou toda a família dele, quer dizer, toda não, né? A família dele com quem ele casou. E ele tinha uma espécie de grupo grande, que depois a gente ficou sabendo que esses grupos grandes tiveram um nome de tribos. Por isso que depois de muito tempo, você vai ouvir falar das 12 tribos de Israel. Mas aí já é Israel, né? Por enquanto são hebreus. Esse cara topou a parada e fez o que Jesus falou para eles. Mas na Bíblia está contando como se ele falasse com Deus, né? E esse camarada tinha mesmo condições de falar direto com Jesus, tá? De ouvir Jesus, tá bom? E ele seguiu mesmo por uma terra chamada Terra Prometida.
Essa terra prometida, biblicamente, ganhou o nome de Canaã. Uhum. Canaã. Aí um dia, ele também tinha... Aliás, vou só voltando um pouco, ele chamou também o sobrinho dele, acho que é sobrinho dele, tá? Um cara chamado Ló. E Ló trouxe também a família dele. Esposa, filhos, primos, não sei lá. Foi, então, era uma tribo só, de Abraão, e Ló participava dessa tribo, muito grande, tá? O número de pessoas era grande. Eles foram andando, e chegaram a Canaã. Naquela época, o mundo era bem menos populoso do que na época do cara Moisés, que vinha bem depois. Certa vez, eita, desculpa aí, hein? Era para estar no Vibracal. Em determinado momento, esse camarada tinha que cuidar de vários assuntos, porque o povo foi aumentando. E aumentou de tal forma que aquele lugar bacana começou a ficar meio apertado para quem era ambicioso, como no caso o Ló. O Ló tinha uma ambição tão grande que ele se separou do tio dele. Nessa separação, Ló saiu com a família dele e houve alguns problemas. Ele foi cercado, ficou prisioneiro e Abrão teve que ir atrás dele. Nessas alturas, o Abrão já era Abraão. E a Sarai, esposa dele, já era Sara. Eles foram batizados quando eles aceitaram fazer a aliança com Deus. Ó, tem uma história aí meio horripilante, tá? As meninas me perdoem. Vocês meninas, sabem o que é uma circuncisão? Eu sei, é uma operação que faz nos homens judeus, quando nasce bebezinho, faz aquela operação lá nos órgãos genitais do bebê homem, menininho. Isso mesmo. Acontece que havia muitos problemas com todos os homens. Naquela época, era um negócio meio selvagem. Então, infelizmente, os seres humanos, homens, se relacionavam sexualmente com tudo quanto era ser que existia. E eles se relacionavam também com muitas mulheres, por onde passavam, de tudo quanto é naipe. E eles contraíam várias doenças. E o Abraão, um espírito com muito conhecimento de mundos elevados, lá de Capela, ele sabia dessas doenças. Então ele se propôs a falar o seguinte, ele não adiantava ele falar, olha, se vocês continuarem assim, vocês vão ficar muito doentes, porque vai acontecer tal coisa. Então ele era obrigado a falar que Deus falou comigo e disse que nós temos que fazer uma aliança com ele, uma prova de que nós servimos a um único Deus. Fazendo essa aliança com ele, que não era o nome, não era aliança ainda, beleza, pode ir lá, não existia ainda a palavra aliança, porque a aliança começou com uma história meio repugnante. A circuncisão é a cirurgia em que se retira o prepúcio, tá, do membro masculino. Quando se retira o prepúcio, aquilo ali, infelizmente, até hoje ainda existe, ele é guardado pela família. E é entregue ao menino, hoje em dia, quando ele faz determinada idade. Acontece que naquela época, todos os homens tinham que fazer. Depois, quando as crianças nasciam, as crianças homens também tinham que fazer. Então se tornou o seguinte, todos os homens adultos já fizeram. Os que vierem novos têm que fazer. E tem uma época certa. É por isso que até, na época de Jesus, a criança com até, se eu não me engano, 7 anos, 8 anos, bom, com 7 dias ela tinha que fazer a cirurgia, e com 8 anos ela tinha que ser apresentada ao sacerdote. Tá bom? Bom, mas até aí, vamos voltar. Acontece que fazendo a cirurgia,
a retirada do prepúcio dos homens já formados, eles guardavam isso de uma maneira muito horrorosa. Porque como as meninas aqui não são garotinhas, a gente pode falar abertamente. Vocês sabem que se você corta lá o prepúcio em volta do membro masculino, né, ele vai formar um círculo de pele. E os homens adultos guardavam isso no dedo mindinho. E é por isso que até hoje nós temos alianças nos dedos quando ficamos noivos, comprometidos e casamos. Aposto que vocês não sabiam a origem da aliança que tem no dedo. Viu? A Marli tá olhando a aliança. Não, como assim? Como assim, gente? Porque é o seguinte, imagina o seguinte, ó. Nossa, me explica isso. Você vai fazer a cirurgia do prepúcio, você é um homem, o Júnior, ó, o Júnior tem 50 anos. E aí, essa situação veio agora. E eu sou o Abraão. Aí eu vou lá e falo assim, irmão Júnior, você precisa fazer a circuncisão. Aí nós vamos lá com a peixeira bem afiada, certo? Ou ele mesmo faz, mas precisava ser um cara que manjava disso, que só fazia isso, porque senão cortava o cara todo, né? Aí o cara vai lá, pega o negócio, faz a cirurgia, tira fora e entrega para o Júnior. Guarde para você se lembrar da aliança que você fez com Deus. Naquela época, gente, não tinha carteira, não tinha porta-documento, não tinha higiene. Então, o corte do prepúcio era para evitar doenças venéreas, tá? Que eu não sei se você sabe, até hoje no Brasil, por exemplo, imagina os países mais pobres que o Brasil. No Brasil, por exemplo, existe uma grande quantidade de cirurgias amputando os membros masculinos por falta de higiene. Mas não é o prepúcio, tá bom? O prepúcio envolve a ponta do membro, tá certo? Tem abertura, mas ele envolve a ponta do membro. Para fazer higiene disso, a gente tem que para lavar, certo? Milhares, centenas de pessoas não fazem isso. E causa doença. E, infelizmente, não adianta mais arrancar o prepúcio. Você tem que cortar a ponta fora. Se eu não me engano, a ponta se chama glande, eu acho. Nossa. Né, Júlio? Acorda, Júlio. Eu tô ouvindo. Você tá com o microfone ligado, meu. Agora eu liguei. Sim. Eu tô ouvindo, é isso aí. Então você tem o prepúcio que envolve. Você corta, tá certo? E vai ficar sem o prepúcio. Só que essas doenças causando a doença, com o prepúcio e tudo, você vai lá e corta fora. Fica sem a glande e sem o prepúcio, é lógico. Abraão sabia dessas doenças e sabia por que as pessoas estavam tendo essas doenças, essas infecções. E imagina a quantidade de pessoas com doença venérea. Transando com tudo quanto é mulher no caminho e com animais. É que nem a saudade que algumas pessoas têm da época dos castelos, né? Das rainhas e reis. Era uma nojeira, gente. Ninguém tomava banho, viu? Mas nós estamos falando de milhares de anos atrás. Então, aonde veio a aliança com Deus? Essa história de aliança. Deus mandou dizer para vocês que tem que cortar um negócio lá como forma de firmar a aliança com Deus. Na verdade, era para o pessoal parar de ficar doente. Porque sem o prepúcio, você vai tomar um banho no rio, né? Vai ficar tão limpo quanto o resto do corpo. Com o prepúcio, você entra no rio para tomar banho e aquela parte íntima não era lavada. Então, essa parte é nojenta, mas é importante para a gente saber da aliança. Os homens não tinham carteira. E essa coisa de prepúcio começou com centenas, talvez milhares de adultos homens.
Então eles cortavam, aí o cara lá, provavelmente foi Abraão que começou com isso, né? E alguém que ele indicou. Pegava o prepúcio lá e falava, Tó Júnior, o seu prepúcio, olha que lindo, guarda para você nunca esquecer da aliança que você fez com Deus, tá bom? Aí o Júnior falava, tá bom, seu Abraão, deixa comigo. Eu guardava o prepúcio dele no dedo. Por isso que virou aliança, e a gente tem aliança com noivado e casamento, e compromisso, e etc, e etc. Não é linda essa história? Fala a verdade, vai. Vocês estão impressionados, vocês estão emocionados. Não tem nada não de é nada lindo, não. romântico isso aí, não. Tá bom. Então, a aliança com Deus único teve um monte de desfecho. Eles foram indo. Ló se separou de Abraão, foi preso no meio do caminho. Abraão formou um pequeno exército, libertou o Ló, e o Ló, que não foi muito grato, continuou separado de Abraão, até que o Ló e a família foram parar numa cidadezinha, que eu não sei se era uma ou outra, mas ela é famosa, numa cidadezinha que começou a cometer muito pecado. E Deus, olha só, resolveu eliminar toda a população daquelas duas cidades. O nome das duas cidades: Sodoma e Gomorra. Isso, salvo pelo bom, meu Deus do céu. Sodoma e Gomorra. O sobrinho de Abraão estava em Sodoma e Gomorra. E um anjo, um espírito, apareceu para Abraão e para Sara. Aliás, Sara não era Sara ainda, tá? Era Sarai. Apareceu para Abraão e para Sarai. Aí, conta a Bíblia, né, que Abraão negociou com esse anjo. Ele disse, escuta, mas peraí, o Deus vai destruir a cidade toda? Não, mas você não pode fazer isso não, Deus. Que história é essa? Você vai matar todo mundo por causa de metade de pecadores? E se tiver lá 10 pessoas que são boas? Bom, se tiver... Não, começou alto. E se tiver lá 1000 pessoas que são boas? Não, se tiver 1000 pessoas que são boas, então eu não vou matar todo mundo. Eu vou dar tempo dessas pessoas boas irem embora. Ah, então tá bom, mas pensa bem, Deus. Tem 50.000 pessoas lá. Isso não é muito justo, né? E se 500 pessoas forem boas? Não, tá bom, se for 500 pessoas forem boas, eu vou deixar as 500 pessoas irem embora, depois eu destruo tudo. Tá, mas e se for só 100? E ele foi negociando com o anjo. Até que ele conseguiu livrar a cara do sobrinho dele. Só que ele foi aumentando a quantidade de pessoas, mas o objetivo dele era salvar o sobrinho. E o sobrinho dele foi salvo, porque os três espíritos foram para destruir Sodoma e Gomorra. E aí o sobrinho e a família saíram correndo, protegidos por esses 3 espíritos, que destruíram Sodoma e Gomorra. E começou a cair bolas imensas de fogo. E depois vocês vão imaginando aí o que isso poderia ser, se isso fosse verdadeiro, na lei da natureza, tá? Só que eles não podiam olhar para trás. Não olhem para trás. Vão embora e não olhem para trás. Tem um monte de ensinamento nisso aí. Porque a Bíblia não podia contar essas coisas diretamente. Porque quem contou essas histórias era muito inteligente. Era espírito superior. Mas não podia contar. Olha, acontece o seguinte, você não pode fazer isso porque vai acontecer tal coisa, porque existe espíritos, você é doido. Então a história era contada de um modo como Jesus ensinou. Eu tenho que falar as coisas por parábola. Se eu contar a realidade, ninguém vai me entender, vai achar que eu sou doido e ninguém vai me ouvir. E todo mundo correu e a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lembram disso? Em determinado momento, a coisa foi ficando muito feia, depois disso e tudo mais, veio uma seca medonha, e o povo que seguia tanto Ló quanto Abraão foram para o Egito. E lá as coisas foram mudando depois de séculos e séculos e séculos, e eles se tornaram escravos. Até aí já não existia mais Abraão. Tá? E depois veio um camarada que tirou todo mundo da escravidão. Que nesse caso aí, a Marli tinha respondido que ela não sabia se era Moisés, não, primeiro ela falou Jesus, né? E depois Moisés sobre o Deus único. Foi muito antes, tá? Foi na época de Abraão que começaram a acreditar no Deus único. Mas Moisés é o personagem mais importante dessa história. Porque quando você pensa no mundo de regeneração, mundo regenerado, as coisas lá
Só acontecem daquela forma como acontece porque nós tivemos que aprender, antes de fazer o bem, nós tivemos que aprender a não fazer o mal. Sabe como? Pega os 10 mandamentos. E você vai ver que os 10 mandamentos têm 7 proibindo fazer mal e 3 dizendo que é bom. Então, primeiro, você tem que aprender a não fazer mal. Depois que você parar de fazer mal, você precisa aprender a fazer o bem, porque você não pode ficar neutro, né? Sabe como é? Então, chegou na reunião mediúnica e falou assim, mas peraí, você está falando o que aí, Hélio? Isso que você está falando é absurdo. Semana passada eu atendi na reunião da fulana um espírito que vivia lá no Himalaia orando pela paz na Terra. Passou a vida inteira orando pela paz na Terra. É um espírito bom. Eu falei, ele não fez nada. Nós não viemos encarnado para ficar rezando. Não, mas como assim? Ele não fez mal a ninguém. Ele só fez o bem, estava rezando. Não, ele não fez nada, gente. Aí a pessoa ficou brava comigo. E era amigona, conhecida minha. Eu falei, pensa bem, irmã. Quando a gente faz prece na reunião, os desencarnados não fazem prece? Ah, fazem, eu já vi, os mentores fazem prece junto com a gente. Pois é. Se o desencarnado pode fazer prece, você acha que tem cabimento encarnar para fazer prece? O objetivo da encarnação não pode ser fazer prece. Se fosse esse o objetivo, fico desencarnado e faço prece. O objetivo da encarnação é relacionar, é enfrentar problemas, desenvolver inteligência e ajudar o próximo, mas ajudar mesmo. Pegar o cara no colo, levar para o hospital, dar alimento, fazer comida, cuidar do machucado. Aí ela ficou meio assim, falou, ah, não, mas eu não concordo com isso que você está falando. Eu falei, você não precisa concordar comigo. Está no livro dos Espíritos. Nós somos espíritas, né? Pelo menos o livro dos Espíritos a gente deve acreditar, né? Senão a gente não é espírita, né? Kardecista. E aí, conclusão. Em algum momento, nós aprendemos a não fazer o mal e depois vamos aprender a fazer o bem. E fazer o bem não é só ficar quietinho e orando. Parou de fazer o mal, também não adianta só parar de fazer o mal e ficar lá, eu não faço mal para ninguém, então tá tudo certo. Não, você tem que parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Aliás, o melhor resultado para você parar de fazer o mal é começar a fazer o bem. E como é que a gente começa a parar de fazer o mal? Fazer o mal é um negócio esquisito, né? O que para vocês é fazer o mal? A Marli sempre responde primeiro. Na terra de prova e expiação, que nem na terra, o que é fazer o mal para você, Marli? É fazer as coisas que são contra o ensinamento de Jesus. Certo. Né? Fazer coisa que Jesus não ia gostar. Fazer coisas que é contra o amor ao próximo, né? Principalmente o amor ao próximo, tudo que é contra o bem, né? Você fazer o bem, contra o amor, qualquer coisa que você fizer, né? Já é fazer o mal. Até de você pensar mal, isso já tá você já tá fazendo um mal para você, né? Você pensando mal, né? Você se prejudica quando você pensa mal. Então a Cláudia não está na tela. O Júnior, o que você acha, Júnior, que é fazer o mal? Você concorda com a Marli? Você tem alguma coisa para acrescentar? Sucintamente, que nós estamos quase no fim do negócio aqui. Eu concordo com ela, sim. E a Cláudia, está ouvindo nós ou ela está fora da parada? Ela está fora da parada. É o seguinte. Se você tem um objetivo de viver num mundo melhor, tá? Não adianta você ficar esperando sair da Terra e reencarnar num mundo melhor. Não adianta você fazer isso, porque a encarnação tem objetivos. Para a gente viver num mundo melhor, nós temos que ajudar o planeta a se tornar um mundo melhor. Compreendeu? Se você está achando que você vai fazer um monte de coisa aqui na Terra, certa e errada, e na próxima encarnação você vai estar lá em Orion, você está muito errado, muito equivocado. Tá? Quando a gente está em Orion, por exemplo, e é mandado para cá porque em Orion não conseguiu cumprir a lei, você vai ficar aqui até que se acerte a última vírgula, ensinamento de Jesus. E aí você vai herdar a Terra, esse mundo
você vai herdar a terra. Significa que você vai ficar aqui até que a terra fique boa, como você gostaria que a terra fosse hoje. Só que você não pode esperar que eu sou um cara bacana aqui na terra e amanhã eu desencarno e vou reencarnar em Júpiter. É porque eu quero escutar o Mozart tocar piano. Tá? Mozart não tá mais lá, viu, gente? Já saiu de lá. Então não fica pensando nessas coisas que nós ouvimos há 160 anos, que o cara não tá mais lá. Tem que trabalhar. Não achar que Mozart ficou em Júpiter tocando piano pro resto da existência dele. Isso não é produtivo. E para nós que estamos na Terra, primeira coisa, tem que parar de fazer o mal. Ah, mas eu não faço mal, não, eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Mas tem coisas que você precisa melhorar e nós precisamos melhorar muito. Porque não adianta a gente achar que esse mundo está perdido. Nós fazemos parte dele. E fazendo parte desse mundo, nós temos que aprender com esses exemplos que Jesus manda para nós. Por exemplo, você acha que Chico Xavier precisava reencarnar na Terra? Não. Por que ele reencarnou? Por que Jesus reencarnou? Por que Chico Para Xavier... ajudar as pessoas, para alavancar o progresso da humanidade. Para ajudar as pessoas a alavancar e também alavancar o progresso da humanidade. Quem mais? Que vocês querem complementar ou tá certo? Júnior, tá tudo certo com o que ela disse? Para você? Tá bom. Chico Xavier não veio para cá para alavancar a humanidade, no progresso da humanidade, simplesmente sendo um cara bom. Tá? Ele veio para que a gente aprendesse com ele a fazer o que ele fazia. Não é para olhar Chico Xavier e falar, nossa, o cara era tão maravilhoso. Não, eu quero ser tão legal quanto Chico Xavier. O que eu tenho que fazer? Pelo menos o que Chico Xavier fazia. De todo o coração, inclusive, né? Então, pega o seguinte. Jesus, você é um cara muito bom. O que ele falou? Bom, não sou não. Deus é bom. Então, se você quer ser bom, seja bom como Deus é. Olha só. Agora, nós temos os nossos ícones, muito mais próximos de nós, para a gente pegar como exemplo e fazer o que essas pessoas faziam. Porque as pessoas boas vêm para a Terra, no tipo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, né? E isso eu estou falando de uma ordem inversa, né? Porque Chico Xavier está bem acima de Divaldo, que está mais ou menos igual a Raul. Tá bom? Pega Chico Xavier e vê a história dele. E faça como o Chico Xavier fez. Não adianta uma pessoa te perturbar e você ficar irritado e perder a paciência porque o cara está te apressando. Pô, já vou. Não adianta você se irritar porque, por exemplo, você perdeu uma chave no meio do caminho, no meio da rua, não sabe onde foi parar a chave do carro. Não adianta você se irritar porque a pessoa da sua casa está fazendo comida e o ovo que você gosta de comer é gema mole, mas ela deixou a gema dura. Coisas tão ridículas que você vai falar, como Chico? Não fala como Jesus, começa com Chico. O que Chico faria no meu lugar? Fica mais fácil. Porque Jesus é o espírito perfeito, gente, puro. Chico não é puro, não é perfeito. Chico está muitíssimo, imensamente longe de Jesus. Vocês imaginam o seguinte, você imagina uma formiguinha, aquelas pequenininhas que vem na cozinha, tá bom? Beleza? E imagina uma girafa. Chico Xavier está tão distante de Jesus quanto essa formiguinha está do tamanho da girafa. Para fazer uma comparação. Então, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Estuda a vida de Chico Xavier, assiste os filmes de Chico Xavier e para, por exemplo, de reclamar das coisas. Então, eu gostaria que tivesse muito mais pessoas aqui, mas eu vou lançar isso no grupo, tá? Eu quero fazer um acordo com vocês 3. 4, né? Que o Edson está ali. Tá bom? Hoje é dia 28. Se eu não me engano, é o último dia útil do mês de abril. Certo? Na próxima sexta-feira, deve ser dia 5. Quem topa ficar sem reclamar de nada e de ninguém até a próxima live?
Presta atenção, hein? Quando você não conseguir fazer isso, nós temos um compromisso. Você vai ver se você conseguir que sua vida vai melhorar. Se você não conseguir, por favor, me avise. Se quiser. Se não quiser, eu vou considerar que aquele dia que passou, que é amanhã, por exemplo, você foi bacana, não reclamou de ninguém. Tá? Eu vou considerar que está indo bem. Mas presta atenção. Não reclamar de nada e nem de ninguém é extremamente difícil. E eu acho que vocês não vão conseguir. É só uma semana, hein? E eu acho que vocês não vão conseguir. Estamos combinados, tá? Mas eu duvido que vocês consigam. Isso inclui reclamar em pensamento também, né? Que às vezes a gente fica ali contida, mas em pensamento também vale, certo? Olha, se você pensar, mas não falar para a pessoa e não aumentar seus problemas com a pessoa, ou com o mundo, ou com Deus, já é um bom caminho. Mas eu estou dizendo assim, não reclamar mesmo. Falar, pô, aquele cara é um saco, aquele fulano só faz coisa errada, que chato, meu porteiro, o motorista do ônibus, o cara do metrô. Reclamar mesmo. Não reclamar de ninguém e de nada. Por exemplo, essa vida é uma porcaria. Pelo amor de Deus, né? Reclamar de coisas também, né? Esse meu computador é uma droga. Não é para fazer isso também. Compreenderam? Não é fácil. Por isso que eu duvido que nós 4, nós 5 consigamos. Todos. Beleza? Combinado? Ainda continua combinado ou não? Então tá bom. Tá encerrando a reunião. Nós temos 3 minutos. Tá bom? Muito obrigado ao Edson. O Edson falou sim ali. Eu quero ver, hein, Edson. Quero só ver você não reclamar do dono do imóvel para onde você mudou. Eu quero ver. Não reclamar com atraso da entrega da comida na sua casa. Quero ver você não reclamar da padaria, da pizza, do motoboy, que a pizza chegou fria. Quero ver você não reclamar do tempo, que está muito quente, está muito frio, está muito calor, está muita chuva, está muito úmido, está muito seco. Quero ver você não reclamar do filho que está passando pelado na live da sua casa espírita. Quero ver. Quero ver, hein? Presta atenção. É complicado, hein? Porque nós estamos acostumadíssimos a reclamar de tudo e de todos. Gente, podem abrir o microfone aí. Fiquem com Deus. Viu? Obrigado, tá? Pela presença, pela participação, na interação. Beijo, amorzinho. Beijo, Cláudia. Beijo, gente. Não desligou, não. Tchau, Cláudia. Edson. Tchau, Edson. Tchau, Gil. Tchau, Doctor. Beijo no coração. Deus Tchau, abençoe. Deus. Vocês Vou também. desligar aí, tá? Tchau. O Edson Tchau. falou obrigado a todos. Tchau.